Bom dia, pessoal. Galera, primeiramente sejam bem-vindos aí, né? Sabadão, estamos aqui firme e forte. Paixão pelos jogos nos trazem aqui, né? Exatamente. Vim aqui fazer uma breve abertura para a palestra do Pedrita, Pedro Carru, né? Também conhecido como Pedrita. Já está aí no mercado faz um tempo. Tivemos o prazer de tê-lo aqui conosco na equipe um tempo aqui da Alpha, ele que vocês chegaram a ver o Alpha Racing. O jogo nosso da Alpha foi praticamente ele que realizou o jogo, então dá uma olhadinha legal. Agora tem a versão de Rift, né? Será uma coisa Rift, né? Integrado. Mas aí tem que colocar fora e fazer uns gente especial. A gente está querendo. Acho que ficam umas competições bem legais com a realidade virtual. Dá uns nó na cabeça bem legal também, no Rift, muito massa. Galera, deixa eu só para uma pergunta bem breve. Daqui, quem daqui viu sobre a palestra nas páginas, nos grupos do Unreal ou do Unity 3D no Face? Ou o pessoal foi? Foi lá na Unity, então, só para ter uma ideia, para a gente ter uma ideia do alcance a gente agora está divulgando mais essa parte dos grupos também, principalmente para pegar uma galera, né, pessoal mais da área e tal, isso é bem massa. Bom pessoal, meu nome é Bruno, eu sou a pessoa que é responsável pela parte de organização de eventos aqui na Alpha. Eu também sou professor aqui na parte de teoria de produção digital e teoria de roteiro. Minha área de formação original é letras, mas não sei se mais alguém aqui também se aventurou na computação gráfica e nunca mais conseguiu sair, né, que é uma área que pega a gente de verdade. Né? Então assim, mesmo vocês que tenham visto na página do Unity ou quem viu no site, acho que vocês devem continuar acompanhando. A gente tem vários eventos, assim, muitos deles de games mesmo, tem alguns bem legais assim, que vão acontecer ainda. Então vale a pena ficar em cima. Alguns a gente está tentando fazer mais para ajudar o pessoal já em produção mesmo, mostrar um pipeline básico de atos de textura, mostrar um pipeline básico de modelagem de personagem. Então às vezes tem algumas coisas que não estão muito claras, o pessoal a gente sempre se ajuda, né? Acho que isso é bem importante, né, para a gente começar a pegar os caminhos aí, beleza? Vou deixar vocês aqui com o Pedrita. No final da palestra a gente passa a pesquisa de como foi a palestra, tal, sugestões. Se tiver alguma pessoa que vocês acham que seja legal de ver, né, tipo, um cara uma vez sugeriu que ia ver uma palestra do New Game, é complicado, né, mas tipo, se não for alguém como New Gamer, por favor, né, pode indicar, a gente tenta trazer pra cá, é sempre legal. Vai ter agora uma com o Glauber Kotak, não sei se vocês viram, quem conhece o Rogue Legacy, vale a pena, o artista do Rogue Legacy vai dar uma palestra aqui com a gente também, gratuita, então quem puder, venha, bacana essa palestra. Então, a gente sempre tem esses eventos e às vezes, das sugestões, a gente consegue fechar uma palestra para a galera, sempre tentando fazer gratuito, às vezes não consegue, porque o cara às vezes cobra, a gente tem que repor a grana, mas no geral a gente consegue fazer um preço legal, beleza? E aí no final, então, por favor, preencham, a gente também vai entregar o material para vocês conhecerem melhor a escola e tal, beleza? Então, ladies and gentlemen, Mr. Pedrita. Isso aí, valeu, Bruno. Até mais, cara. Valeu, gente, boa palestra. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado por terem vindo, né? Na presença de vocês aqui. Bom, o Bruno já fez uma pequena apresentação minha, mas só... Bom, mas como ele já falou, né, eu já fui professor daqui, dava aula de Unity e de Unreal, para os cursos que tinha aqui. Atualmente eu trabalho com jogos para celular, uma empresa chamada TFG, trabalho com Unity. Só para explicar, o meu período Pedrita veio porque eu fiz formado de computação no ITA, eu tirou Pedro com ITA, aí virou Pedrita. Não é qualquer outro motivo que vocês possam pensar no Pedrita. Não é o nome da noite, não. Então só juntou para facilitar. Aqui tem alguns jogos que eu fiz, só para ilustrar, né? O Alpha Racing que é o jogo que eu fiz aqui durante a Alpha, também com a ajuda de alunos aqui da escola. Né? E esses outros são jogos para celular que eu fiz na empresa atual. Todos os três têm para iOS, só que ali não tem para Android. Se vocês querem baixar para jogar depois, fica à vontade, são todos gratuitos. Antes de começar a palestra, eu queria me perguntar um pouco sobre vocês. Quem de vocês aqui já mexeu com Unity ou com Unreal? Desses que já mexeram aqui com a Express todo mundo, quem já trabalhou profissionalmente com isso?
chegou uma galerinha, eu vou resetar a pergunta. Bom, bem-vindo aos novos carinhas aí. Repetindo a pergunta aqui. Vocês já mexeram com Unity, com o Unreal? Com o Unreal já. Com o Unreal já. Tá, voltando, quem já mexeu profissionalmente com uma das duas? Só você, por enquanto. Tá, quem já fez algum jogo, mesmo que não completo, com eles? E quem só brincou e nunca criou nada muito construtivo com eles? Tá, então todo mundo já fez alguma coisinha nele, já tem alguma noção. Legal, então talvez dá para dar uma aprofundada maior na palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês não estejam entendendo, pode perguntar durante a palestra. Se for a resposta rápida, eu respondo, se não, qualquer coisa deixa para o final, aí a gente volta para a dúvida de vocês. Certo? Bom, primeira coisa, por que esse tema em questão na palestra? Bom, desde quando surgiu o Unreal 4, e aí o Unity já estava bem estabilizado entre o mercado indie, aí a galera começou a ter bastante questionamento se vale a pena migrar, se vale a pena continuar onde estava. E você vê que a maioria dos fóruns foram inundados de discussões. Unity é melhor, Unreal é melhor, qual que é melhor para mim, qual que é melhor para ele, qual que é melhor para a empresa. Então eu achei que seria válido montar uma palestrinha para dar uma discutida sobre isso. Eu também não vou trazer a solução, porque na verdade depende do contexto da empresa, do contexto pessoal, do contexto do projeto que vocês querem fazer. Aí eu vou elucidar umas diferenças do que eu achei. E aí, claro, tudo opinião minha. Então vocês podem ter uma opinião diferente sobre algum aspecto e a gente pode entrar numa discussão e ver que conclusão a gente chega, ou sem conclusão nenhuma e a gente continuar o jeito que estava. Mas essa que é a ideia. Bom, antes da GDC desse ano, que foi quando o Unreal 4 foi anunciado, a gente tinha o Unreal 3 e o DK, que eram mais ou menos a mesma coisa, só que o DK era a versão gratuita indie do Unreal e mais limitada. E a gente tinha o Unity 3. Alguma coisa que tinha na época. E nessa época, antes do Unreal 4 sair, eles meio que estavam cada um no seu canto. O Unity meio que dominava o mercado de mobile e o Unreal dominava o mercado de consoles e PCs. Aí, quando chegou na GDC que foi anunciado o Unreal 4, aí a gente viu que começou a ter uma mudança do jogo, né? O Unreal botou na mesa que vai querer expandir o mercado para todas as audiências. Todo mundo que quiser fazer jogo vai querer fazer a partir de agora com o Unreal. Aí a Unity, que não satisfeita, foi e anunciou o Unity 5, que ainda não saiu até hoje, mas está anunciada lá. Que teoricamente eles propõem um avanço gráfico grande para tentar competir também com o ramo de consoles da Unreal. Então o que estava cada um num canto, agora virou uma bagunça, está todo mundo brigando aí pela dominação das engines. Então esse é o meio que o cenário que a gente está atualmente agora, a Unreal tentando meio que emplacar com feature e feature atrás da outra, toda vez tem coisa nova, sempre tentando fazer com que ele consiga, sei lá, desbancar o Unity como queridinho dos indies e dos mobiles. E o Unity está lá, só sei lá, poder estar cozinhando aquele Unity 5 infinito para conseguir bater os features da Unreal. Estou ansioso para ver o que o Unity 5 vai trazer, mas enquanto isso é só uma especulação, né? A gente tem alguns vídeos que eles lançaram, que eu vou mostrar já, que mostra o que possivelmente vai sair nessa Unity 5, mas é claro que nada concreto até que seja realmente lançado. Então vamos começar comparando meio que o gráfico dos dois. Todo mundo de vocês aqui já deve ter uma noção que o Unreal ele meio que tem gráficos absurdos. Isso já tinha desde o 3, no 4 não foi novidade que ele foi muito superior. Só que o Unity também está correndo atrás, então a gente cada vez vê coisas mais legais com o Unity. Então antes de começar a decidir sobre os recursos, eu vou mostrar uns videozinhos que meio que já dá uma resumida do que cada um tem de legal.
Bom, isso aqui já foi um resumo mais ou menos das principais features que a gente ganha com o Unreal 4. Todas são muito interessantes, estou dando vontade de aprender todas elas logo de cara. Vamos agora comparar com as do Unity. Essa próxima aqui. Claro que nesse aqui já é preview, no outro é sólido, né? A gente sabe que já tem, aqui a gente tem só uma previsão, não tem nada disso foi lançado ainda. Bom, esses dois vídeos aí, eles mostraram várias features de cada um dos dois. E se vocês puderem reparar, o começo ele mostra algumas técnicas gráficas, que falam Physical Basic Shading e Global Illumination, e no resto eles continuam falando sobre ferramentas. Mas eu considero que meio que tudo isso está a ver com a comparação gráfica dos dois final. Porque o que acontece na prática? Na prática, meio que o nível gráfico que você consegue alcançar dentro de um jogo
dependendo diretamente das ferramentas que você tem disponível dentro desse sistema para que você consiga elaborar cada vez mais aquele gráfico que você consegue fazer. Então, por exemplo, você faz um modelo ali 3D bonitão no Maya, no CSI, aí você bota uma no Unity e outra no Unreal. Inicialmente, ele vai ficar do jeito que você modelou. Você estava com uma texturinha lá, normal, uma ceninha vazia, bacana. Como é que você faz isso ficar foda e ficar parecendo aquilo que a gente vê nos vídeos? Aí vai editor de material, vai efeito de iluminação, light map, light mask. Aí você começa a botar particle system, fog, várias coisinhas, aí você monta um negócio bacana e aí sim você consegue chegar num resultado bom. Então, na verdade, se você pegar, por exemplo, no caso, comparando o Unreal com o Unity, nesses dois casos, o Unreal atualmente você consegue ver muita coisa mais bonita nele porque ele tem muito mais ferramentas que te levam a isso do que o Unity quando você começa ele do zero. O Unity, só que o Unity teoricamente seria capaz de fazer tudo isso que o Unreal tem, só que muita coisa você iria ter que fazer. Então você teria que programar shader, você teria que criar ferramentas para você. O Unreal, direto do jogo, de como você baixa, ele já vem com uma série de ferramentas que garante que você vai conseguir chegar nesses gráficos que são mostrados nos vídeos. Então essa na verdade pelo menos o meu ponto de vista sobre a diferença gráfica entre os dois. Pode estar no motor inicial, no motor interno dele, mas eu acho que é muito mais determinante a questão das ferramentas. O motor inicial tem uma parcela, sim, de culpa nisso, porque no caso do Unity eu não cheguei a testar a tão ponto. Mas se você conseguisse programar igualmente os mesmos efeitos nas duas engines, no Unity eu acho que ia rodar mais lento do que no Unreal. Pelo fato do seguinte, no Unreal quem criou as ferramentas, os shaders, os materiais, é uma galera que já está criando isso desde o Engine 1. E eles já sabem como otimizar todo o processo para conseguir chegar no gráfico bom com alto desempenho. No caso do Unity, você ia ter que fazer boa parte dessas ferramentas, e não é garantido que a pessoa que está fazendo sabe de todas as otimizações que tem por trás de todo o processo, para garantir chegar no resultado final sem jogar fora um monte de processamento desperdiçado. Então, no final, o gráfico está limitando das ferramentas que tem, que garantem que você chega naquele gráfico com bom desempenho. O desempenho meio que, como os jogos são real-time, você não vai querer fazer com que o jogo rode com frame rate baixo. Senão você tem que baixar os gráficos. Então, é necessário que ele rode com um frame rate bom e consiga gráficos legais. Essa é a primeira parte. Bom, vou apresentar um pouquinho do editor, caso alguém nunca viu. Essa é a cara do Unity, mas como eu acredito que todo mundo já viu. Então, você deve conhecer esse cara aqui e esse cara aqui. Esse aqui são a cara dos dois. Eu mostrei lado a lado porque o que acontece? Antes desse sair o Unreal 4, ele tinha uma cara muito feia, o editor era muito bagunçado, o DK. Ele era... As janelas meio escondidas, interface zoada, você às vezes queria achar uma ferramenta e não conseguia achar. Quando eles lançaram o Unreal 4, eles meio que remodelaram a interface inteira. E claramente eu cheguei que eles se basearam no Unity, porque a estrutura das telas, das abas são muito parecidas. Ele tem exatamente um equivalente a cada coisa do que tem no Unity. Até por exemplo, o formato do Project View, que é onde você vê os seus assets, ficou parecido no caso do Unreal ali na parte da esquerda. Eles mesma estruturinha, no caso o Content View do DK era horrível. Você não conseguia achar jeito das coisas de ficar buscando e tal, era uma janela separada que já tem muito flutuante. Era meio tudo janela flutuante. Quando saiu o Unreal 4 aí ficou um negócio que mais utilizado, bastante configurado. Você pode mover para lá e para cá, os painéis, customizar como você quiser. Bom, isso os dois já sempre tiveram, mas é esse conceito de what sees, what you get, que tem uma sigla absurda, não sei porque eles usam essa sigla, YCWIG, que é o conceito de você estar trabalhando com o resultado final do jogo o tempo todo. Então tudo que você vê quando você está editando ele é o que você vai ver no produto final. Isso é um conceito muito importante quando você está trabalhando com jogos que você quer ter uma qualidade gráfica bacana. Aqui eu coloquei alguns recursos que são específicos de cada um deles. Uma coisa que eu acho muito legal no editor do Unity é que ele automaticamente reimporta todos os assets quando você modifica eles. Então você não precisa ficar reimportando quando você modifica. Então, por exemplo, você criou um modelo lá no Maya, aí você vai salvar ele na pasta do projeto do Unity. Quando você der o ditado e voltar para o Unity, ele já importa. Se você voltar para o Maya, modificar, salvar de novo, quando você der voltar para o Unity, ele já vai reimportar e já vai atualizar. No Unreal isso é um pouquinho mais chatinho, você tem que ir lá no Import Asset e ele vai passar todo o procedimento de importação de novo. E uma outra coisa que eu acho legal
no Unity em relação ao Unreal, mas no Unreal tem uma coisa legal em relação ao Unity, é o seguinte: o Unity ele tem muito mais versatilidade em relação a múltiplas telas. Então você tem o Scene View ali e o Game View desse lado de cá. Você consegue jogar desse lado de cá, onde você testa o jogo, e você consegue ver tudo o que está acontecendo daquele lado de lá. No Unreal, ele tende a trabalhar tudo tela cheia. Você consegue dividir, mas você não consegue visualizar o que está acontecendo enquanto você está jogando. Esse joguinho é um joguinho de exemplo que tem nessa história, então eu vou baixar. Aí eu estou jogando nessa tela da direita aqui. Aqui na tela da esquerda, eu consigo ver tudo que está acontecendo na volta do gameplay e eu consigo alterar se eu precisar fazer algum teste, alguma coisa. Então, ó, eu consigo ver o personagem aqui. Eu vejo ele andando aqui e eu consigo ver ele acontecendo aqui. Aí supondo que eu quero ter só uma parada diferente, então eu consigo colocar com toda paciência para testar. Eu posso pegar a bocaria aqui, colocar ele para cá e eu continuo jogando. Simulation restarting. Então, essa é uma das coisas que eu acho que, uma das diferenças entre os dois, é uma das coisas que eu acho no Unity mais interessante, porque você consegue manipular o seu gameplay, fazer testes, testar coisas diferentes enquanto você está jogando. Então, às vezes você tem uma ideia no meio do teste, você está testando e fala, e se eu colocasse esse obstáculo aqui? Simplesmente movo ele e já vejo o que acontece, e aí posso fazer as modificações necessárias na minha fase para ficar legal. Como é que isso acontece no Unreal? Vou pegar aqui o exemplo. Vou dar play aqui. Nessa daqui eu consigo ver o jogo, mas nas outras eu não consigo ver o que está acontecendo. Ele fica sempre travado na situação inicial da fase. Então esse tweak do Unreal ainda dá para ser feito, só que você tem que sempre ficar alternando entre as duas telas. Faz isso. Então a ideia é aqui você consegue ver alguma coisa. Você pode dar um pause, play, resumo. É uma pequena diferença, mas eu particularmente prefiro da maneira como o Unity trabalha. Eu acho mais natural eu jogar e já conseguir ver tudo o que está acontecendo nas outras cenas. Mas não é totalmente ruim por causa do Unreal esse sistema aqui. Bom, em termos de edição de levels, eu acho os dois relativamente parecidos. O editorzinho dos dois supre as starts de você montar uma fasezinha, arrastar, mover, montar. Então, nesse ponto, as diferenças são poucas entre o Unity e o Unreal em relação à edição. As principais diferenças que eu acho são essas duas práticas aí de você conseguir editar a cena enquanto está testando, no caso do Unity. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. No caso do Unreal tem uma coisinha a mais que é o editor tem um editor de modelagem, que eu não lembro qual é o nome, SSG, um negócio assim, que é você modela por blocos que você adiciona ou subtrai, como se fosse lógica booleana. Então você pega um bloco, você monta o chão, aí você bota outro bloco aqui como negativo e ele cria um buraco. Aí você pode ir juntando paredes e tal, você consegue prototipar um level direto no Unreal sem precisar sair. No caso do Unity, como ele tem esse esquema de auto-import, então você consegue fazer essa mesma coisa, só que usando um software 3D. Você monta o seu bloco do seu level lá, qualquer alteração que você quiser fazer, você dá o Alt-Tab, modifica e volta. Já vai estar modificado automaticamente no seu jogo.
No caso do Unreal, como ele tem esse editorzinho, ele suprime essa necessidade de prototipagem de level usando o editor de geometrias que ele tem. É claro que esse editor também acho que deve ter na Set Store, alguma coisa parecida, né? Mas eu não cheguei a testar nada desse tipo no caso do Unity. Bom, seria um pouco sobre as ferramentas, né? Eu falei um pouco sobre o que são as ferramentas, né? A importância delas é você conseguir uma capacidade gráfica bacana. Então, no caso do Unreal, ele meio que dá um show de ferramentas em relação ao Unity. O Unity ele vem com pouquíssimas ferramentas legais que você consegue usar para editar os seus assets dentro da engine. No caso do Unreal, ele tem, por exemplo, o Matinee para fazer cinematics, né, que é bem bacana, tipo um sequencer que você vem, sei lá, só precisa de edição de vídeo, que você consegue colocar bloquinhos temporais, fazer as coisas, colocar clipe de animação ali, tocar, fazer switch de câmera, tocar um efeito de partícula. Aí você dá um pré-cinemático e tudo começa a acontecer bonitinho. Editor de materiais, esse é um outro ponto também que eu acho super incrível no Unreal, que eu sinto muita falta disso no Unity. Apesar do Unity ter um sistema de shaders que eu acho bem bacana, mas é mais voltado para programação. Mas com o sistema de materiais do Unreal você consegue praticamente fazer qualquer efeito de superfície nos objetos, deformação, fazer o objeto brilhar, ter parte brilhante, parte normal, e ele lembra, acho que deve lembrar bastante, quem já mexeu com o Maya, com o editor de materiais do Maya, que é bloquinhos lá de cor, você liga, puxa, bota difuso, bota especular, e é todo physics-based, que chama, né? Que tem os parâmetros baseados na física de materiais reais, então meio que naturalmente ele fica realista quando você começa a variar esses parâmetros. O Unity está prometendo algo parecido no Unity 5, que também tem esquema de materiais baseados em física, mas eu não pus a mão nisso, não sei como é que é, nem sei se é tão bom como no caso do Unreal. Eles estão prometendo alguma coisa nesse sentido. De resto, o editor de terreno os dois têm, apesar do Unreal ser um pouquinho melhor em termos de que você pode fazer com o terreno. Uma coisa que me incomoda no Unity editor de terreno é que você não consegue fazer buraco. Eu acho isso, várias vezes me fez falta. Então, tipo, você quer fazer uma caverna, tem que fazer uma gambiarra lá. No Unreal você simplesmente consegue apagar um pedaço do terreno, aí você completa a volta com props que fazem parecer uma caverna. No Unity eu tive esses problemas. Editor de partículas. Isso é uma coisa também que o Unreal dá um banho no Unity. Então, as partículas do Unreal você consegue fazer qualquer coisa. Uma coisa que eu acho legal é ele conseguir fazer partículas que tem campo de vetores, que chama. Você consegue fazer, no espaço, definir várias direções, fazer as partículas meio que percorrerem essas direções, como se fosse um vento, uns demoinhos passando. Vocês viram aquele demo do Elemental? Chama? Aquele demo do Elemental, ele meio que é um show de partículas. Quando o bichão tá levantando o martelo assim, você vê um monte de faíscas de cinzas voando em várias direções assim. E esse tipo de coisa seria meio que não dá pra fazer no Unity. Essas partículas meio que se movem em várias direções. E o número de partículas também do Unity não chega a esse tanto. Se você colocar o mesmo número de partículas, o Unity vai virar uma carroça. Então, essa parte o Unity está realmente atrás em termos de qualidade de efeito de partículas. Uma coisa de ferramentas que o Unity tem, que o Unreal vai correr atrás, é o Asset Store. Né? O Asset Store não só para modelos e assets, ele também serve para ter ferramentas. Então, às vezes, muita coisa que o Unity não supre, você consegue achar no Asset Store. Mas o Unreal está com aquele marketplace, eles estão com planos de começar a ter ferramentas também lá, por enquanto é só assets. Já vai surgir alguma coisa nesse sentido. E aqui é familiarizado com as ferramentas do Unreal, que mexeu com material, já mexeu com animação, essas coisas no Unreal. Só mexi com materiais, coisas mais simples, edição de level, já que com animação não mexi tanto. Tipo, personagem próprio meu, só o bonequinho azul, né? Ah, só usou aquele bonequinho que mas edição de level, criação de materiais e importado do Maya pro Unreal, aí eu já fiz bastante. Eu tô começando a mexer nos dois ao mesmo tempo, sabe? Trabalhar os dois, conversando assim. Alguém mais já mexeu com essas ferramentas? Chegou mais a fundo? Só pra ver se eu me aprofundo mais, se eu vou mais por cima. Bom, então eu vou mostrar um pouquinho, já que pelo visto não conheceu antes. Então vou entrar aqui. Essa cena aqui por si só, ela já é um show de efeitos visuais. Só pegando, por exemplo, esses efeitos de reflexo que tem aqui no chão. Eles chamam Screen Space Reflections.
uma coisa que tem no Unreal que eu vi a galera testando no Unity, mas nada muito legal. Que ele já vem naturalmente de efeitos materiais, quando você edita eles, já coloca eles como metálico ou como reflexivo. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um materialzinho que dá para ser feito nele. E ele é basicamente um fluxo de elementos de textura. Então você bota uma texturinha aqui, aí você meio que pode somar ela com outra, multiplicar com outra. Você vai fazendo várias operações. E aí no fim, ele entra em algum parâmetro desse material base aqui. Aí o que acontece? Você consegue definir o quanto metálico ele é, quanto especular ele tem. Esse roughness aqui é se ele vai ser mais rugoso ou mais liso, que aí isso também influencia no reflexo. E aí aqui você vai conseguindo ver o que vai mexendo. Aí o que eu falo, por exemplo, que o efeito gráfico no Unreal naturalmente vai ficando melhor, só por fator de ter as ferramentas. Se você olhar aqui, por exemplo, nesse previewzinho, você vê que esse especular ele já faz um glow pra fora aqui, ó, automaticamente. Isso daqui, no caso do Unity, você teria que programar por si só um efeito de glow que faça esse especular sair para fora do modelo, que nem tá aqui. No caso do Unity, é só a bolinha branca dentro do modelo. Então, naturalmente, por exemplo, tudo que é emissivo no material já fica com glow, já fica bonitão e tal. Você consegue, no de materiais, já fazer coisas animadas. Você consegue já fazer uma luz que pisca, ou um material, o cara acende, esse cara tem sei lá, colocar uma máscara de luminosidade para, sei lá, acender o olho, acender alguns detalhes nele. Você já consegue no editor já animar isso direto. Você consegue mexer também nos vértices do modelo, fazer eles se deformarem. Você consegue fazer a animação, por exemplo, da árvore balançando, direto nos materiais. Então é um negócio bem completo. Assim. No caso do Unity, se for comparar, você vai mexer basicamente só aqui, né, quando você configura os materiais, as texturas, os parâmetros de cor e tal, ou programar o shader. Aí essa aqui é já voltada para quem é programação. Algumas coisas que eu esqueci de perguntar: quem aqui é programador? Tá, temos alguns. Então alguns vão entender o que eu estou falando. Mas eu vou explicando com calma, então para quem não estiver entendendo, eu vou chegar numa parte mais à frente que eu vou falar de programação também, que é um dos pontos também que das duas engines é muito diferente. Bom, deixa eu abrir aqui. Pronto, aqui no caso aqui, isso aqui seria um shader. Aqui, isso aqui é o equivalente do que você faz naquele editor de materiais do Unity, só que por programação. Mais ou menos as operações que você faz lá, nos bloquinhos que eu mostrei, você faz aqui, né, com esses códigos de shader. Então ele é meio que equivalente. Se vocês forem olhar aqui, ó, esses nomes que estão aqui, eles meio que relembram os parâmetros que você tem lá naquele bloco final, que você coloca lá specular, diffuse, glossiness. Só que lá você faz as operações com blocos, aqui você faz operações com código. Mas no final vocês meio que são meio que equivalentes. Mas o que eu acho fantástico no caso do Unreal é fazer isso tudo ser acessível para o artista, que é o que é mais importante em termos de material. Quem vai definir a cara do objeto, a maneira como ele vai se comportar, é o artista. Na minha opinião, o artista que tem que ser o cara responsável de configurar, de criar essas coisas. O programador, ele deveria focar mais na parte de gameplay, estrutura e tal. Então por isso que eu não gosto muito do approach do Unity de deixar a parte de shader totalmente para programação. Existem, claro, plugins no SetStore, como sempre, que fazem isso. Mas eu sempre gostaria que a engine já suportasse certas coisas nativamente em relação a depender tanto de conteúdos criados por usuário. Né? Então, até nesse ponto, eu acho que o do Unreal é bem superior. Né? Alguma coisa que eu estava chegando à conclusão é que assim, o Unreal ele é meio que é o paraíso para o artista. O artista chega lá e ele encontra meio tudo que ele precisa para conseguir fazer as ideias dele fluírem e ele conseguir criar aquilo que ele tem na cabeça dele. No Unity ele vai ter que trabalhar junto com o programador e o programador vai fazer metade das coisas que ele precisa. Então, por exemplo, como eu trabalho com o Unity, eu sempre trabalho junto com um artista, e às vezes o artista fala, ele tem uma necessidade de fazer tal efeito, aí eu converso junto com ele e falo, você precisa de tal parâmetro de especular, precisa de normal, difuso, beleza, eu faço o shader pra ele, aí ele testa e fala, não, mas muda isso aqui, ó, muda aqui o tamanho do especular, faz ele variar, por exemplo, quando muda a câmera, aí eu vou lá e faço. Por exemplo, no começo eu mostrei um jogo de corrida lá que chamava Car Race, que era de mobile, que foi meio assim. Eu não fazia a menor ideia como fazer o efeito de shader de um carro parecer realista. Que é o metal de um carro, ele tem umas propriedades interessantes, que eles são feitos por duas camadas de tinta, e aí uma camada de tinta aparece nas periferias, como se fosse um white, e a outra camada de tinta aparece no meio.
Aí, ou seja, dependendo do ângulo da câmera, você vai ter que ou mostrar uma camada de tinta ou a outra. Aí eu não fazia nada que existia isso. Aí eu acho que explicar todos esses conceitos, eu consegui traduzir isso pro shader, passar para ele, e aí ele testava, ele estava tudo errado, fazer tudo de novo. E aí isso até chegar no efeito necessário. Se fosse no Unreal, a gente não teria nada de dor de cabeça. O artista chegava lá, botava a mão no material, fazia tudo o que ele queria e estava tudo certo. Isso é claro, assumindo que o artista sabe o que ele está fazendo também. Às vezes o artista tem umas ideias que não dá certo, mas são outros 500. Então esse é um dos pontos que eu acho. Nesse caso o Unreal para mim é muito melhor, porque na prática é isso que a gente precisa, que o artista tome conta das partes que são de arte. Bom, voltando aqui. Deixa eu ver aqui mais algum ponto aqui que eu gostaria de detalhar mais. Bom, o editor de partículas ele sofre um pouco disso, apesar de que o editor de partículas do Unity ele já é bem legal, dá para criar bastante coisa sem precisar de programação nenhuma. Mas às vezes, vira e mexe, você precisa de, sei lá, fazer algum parâmetro dele variar com o tempo, variar com alguma coisa, e aí acaba entrando o programador no meio. Isso no editor de partículas do Unreal já supre isso direto. Você consegue linkar vários parâmetros, fazer uma coisa, mexer com proporcional a outra, de uma maneira que eu vou chegar mais pra frente. Falar um pouco agora das diferenças em termos de programação. Por que é importante esse ponto? Na verdade, esse é o ponto onde eu acho que as coisas começam a se inverter um pouco. Porque até agora, tudo que eu falei, o Unreal era extremamente destruidor em relação ao Unity. Aqui é um ponto onde eu acho que as coisas se invertem um pouco, pelo menos por enquanto. Pelo menos enquanto o Unreal ainda é uma ferramenta novata, pelo menos ainda está crescendo. No caso do Unity, ele suporta 3 linguagens: C#, JavaScript e Go. Go eu nem considero que existe, ninguém usa esse negócio aí, eu nem sei, nunca vi a cara dele, nem sei pra que serve. JavaScript é usado um pouco por quem está começando, mas porque ele é muito fácil de aprender, mas por quem realmente já trabalha com Unity costuma fazer tudo em C#. E no caso do Unreal ele tem 2, que é C++ e Blueprints. Blueprints é a principal novidade do Unreal nessa versão agora, que é onde eles meio que criaram um conceito bem legal, que é você conseguir ter totalmente a linguagem de programação feita por editor visual. Então, mais uma vez, o foco em conseguir fazer os artistas conseguirem criar coisas na ferramenta. No caso, ele tem esse Blueprints, eu vou mostrar já. Vários bloquinhos, você consegue fazer vários eventos. E outra coisa legal do caso do Unreal é que ele tem um código-fonte. Então, se é alguma coisa que você quer, não tem, você pode fazer mexendo no código-fonte. Mas eu não considero isso uma opção válida comercialmente, porque você não vai ter tempo de ficar estudando código-fonte para fazer seu jogo. É esperado que a engine supra o que você precisa, que você não precise alterar ela você mesmo. Até porque se o Unreal atualizar, pode ser que o que você fez no código-fonte pare de funcionar e você tenha que consertar tudo de novo. Então, o código-fonte é legal ter, mas eu não apoiaria nisso. Agora, por que eu acho a programação no Unity melhor, sendo que o Unreal tem C++ e Blueprints, que são coisas fantásticas? Porque é o seguinte, no caso do Unreal ele é bem extremo. Blueprints na programação tem um conceito que chama baixo nível e alto nível. Alto nível é alguma coisa que já tem muita bagagem construída por baixo e já está trabalhando mais quase em termos de conceitos. E baixo nível é quando você está criando como as coisas funcionam na essência. Então, C++ é uma linguagem de baixo nível, ou seja, ele meio que funciona direto com o processador, sem nada por baixo, e aí você tem que meio que tomar conta de várias coisas, tomar conta de memória, tomar conta de fluxo. Se você der pau, ele vai fechar o Unreal, vai travar, pode até travar o computador, pode dar um monte de problemas. Às vezes você pode sem querer que você mais acessar a memória de outro programa, você consegue fazer umas coisas meio doidas. Já o Blueprints já é uma ferramenta que funciona dentro do Unreal, então ele está no ambiente controlado, você acessa as funções que estão lá no editor, é mais fácil e tal. E no caso do Unity, ele tem o C# que eu considero meio termo. Ele nem é tão baixo nível quanto o C++, nem tão alto nível quanto o Blueprints. Então ele meio que compartilha algumas características dos dois. Qual o problema de cada um? C++ é muito difícil de fazer as coisas. Quem é programador experiente não vai achar isso nenhum problema. Mas, mesmo o cara que é experiente, ele sabe que ele vai às vezes ter muita dor de cabeça que ele não teria usando C#. E o Blueprints, apesar de ele ser muito fácil e qualquer um consegue mexer sem ter conhecimento nenhum de programação, você, sei lá, começa a ficar um pouquinho mais complicado, você não entende mais nada. Só para ilustrar, o Blueprints é isso aqui, ó. Você começa a montar um monte de bloquinhos, ele tem uma sequência, ele tem essas linhas brancas aqui, é a sequência que ele vai executar, ele vai passando e vai indo,
E esses coloridos são dados que ele está pegando de outros lugares. Isso daqui, se fosse fazer em programação, seria um bloquinho pequeno de código. Quando você transforma para blueprint, ele automaticamente ocupa a tela inteira. Se você tiver uma tela de código, você vai ter, sei lá, 5 telas de blueprint. Então, ele apesar de ser muito prático, muito fácil, ele é muito difícil de você manter quando ele fica grande. Programação em bloco não é novidade. Não, novidade no Unreal. Só no Unreal. Não, tô falando do Unreal, cara. Programação em blocos porque antes ele tinha um Kismet, que era só uma programação visual por conceito. Só, você tinha um evento e tinha uma ação. No caso aqui, ele é novidade no Unreal, que eu tô querendo dizer. Estou comparando de um com o outro. O Unity ele também tem uma programação em blocos que é pelo Asset Store, que lá que chama Playmaker, um negócio assim. Não cheguei a testar muito, eu não sei como é que é. Mas o que eu acho legal da programação em blocos no caso do Unreal é isso. Às vezes sei lá, tem um game designer, o level designer que quer fazer as coisas funcionarem e não precisa depender de nenhum programador para conseguir fazer o que ele quer fazer. Por exemplo, quer fazer uma porta subir, um elevador subir, uma porta abrir, ele mesmo consegue fazer. Agora você vai fazer, por exemplo, toda a mecânica de gameplay do seu personagem em cima disso daí vai virar um robô gigante. Entendeu? Então aí tem essa contrapartida. Vou mudar aqui. Aí, vamos supor que a gente vai realmente fazer um jogo do começo ao fim, usando um ou outro. No caso você vai começar pelo menos fazendo um protótipo, né? Você vai começar a testar uma ideia. Qual melhor é você testar a ideia no caso do Unreal? Você vai testar uma ideia com blueprints, você consegue testar mais rápido. Por quê? No C++, toda vez que você vai modificar alguma coisa, você tem que fechar o Unreal, mandar ele compilar o código de novo, abrir de novo e você consegue testar. Porque ele... Como é que eu posso explicar isso? Ele trabalha com bibliotecas, fala DLLs, que são bibliotecas meio fechadas, e aí toda vez que você altera, por exemplo, a função, ele tem que recriar essa DLL e ele não consegue carregar isso dinamicamente. Se você só alterar uma funcionalidade interna dele, ele consegue compilar dentro. Se você modificar meio que a estrutura de como o C++ funciona, aí você precisa fechar e abrir de novo. Resumindo, na prática você vai ficar fechando e abrindo o Unreal toda vez que você quiser fazer alguma modificação. E aí você gasta um puta tempo, porque às vezes ele demora, sei lá 3 a 5 minutos para compilar e abrir de novo. Então se você quer fazer uma mudança simples, você fecha, muda a coisinha, aí vai lá, espera um tempão e volta. No caso do Unity não. Você consegue modificar, dá Alt Tab, ele já atualiza e você já consegue testar rapidamente. Então em termos de agilidade, o Unity é muito melhor nessa parte de programação. Sem considerar, claro, o blueprints, que aí ele é super rápido, mas tem um problema de ser não escalável. Né? Aí, em termos de vamos falar, estrutura deles, eu não gosto muito da maneira como o Unreal funciona em termos de estrutura, porque ele é tudo meio travado. Não sei se vocês já viram no caso do Unreal, que ele tem vários templates. Tem lá o que é First Person, Third Person, Flying, que você cria lá o projetinho e já vem funcionando a mecânica lá. Se você for abrir, como é que é feita essa mecânica? Você vê lá o Third Person. Ele tem, sei lá, quase nada feito no projeto, ele praticamente usou um Character Controller, que é uma coisa meio que fechada do Unreal, e tá lá, você bota e você não consegue mexer muito naquilo, a não ser que você mexa no source code da engine. Se você pegar um outro projeto, ele só mudou alguns parâmetros nesse cara. No caso do Unity, ele meio que não vem com nada feito disso, então só que ele facilita muito a criação. Então facilmente você consegue criar suas próprias mecânicas. No Unreal, ou você se baseia nos templates, ou você vai ter uma certa dificuldade de você criar suas próprias mecânicas. Isso meio que é uma herança do DK, do Unreal 3, que ele era totalmente focado em first person. Se você quisesse fazer um jogo first person nele, você dava um play e já estava funcionando. Se você quisesse fazer qualquer outra coisa, você ia ter uma dor de cabeça gigantesca. No caso dele, agora, eles aliviaram um pouco disso com os templates, mas ainda tem meio que esse conceito de que você criar sua própria mecânica do zero nele é complicado. Se você criar alguma coisa usando o que já vem pronto de exemplo, é super fácil. No Unity, ele é meio, sei lá, democrático em relação a isso. Todas as mecânicas são meio igualmente, sei lá, intermediariamente difíceis de fazer. É nem tão fácil nem tão difícil, mas você consegue fazer, por exemplo, um joguinho de navinha, um joguinho de ação, sei lá, um joguinho de top-down, com praticamente a mesma dificuldade, mas essa questão que você tem mais opções de criar coisas. Não sei se ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, que não sei se eu soube explicar muito bem. Se vocês falando rápido também vocês avisam, até onde a gente fala rápido. Aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui.
Continuando ainda, uma coisa que é muito importante na prática, em termos de desenvolvimento, é você conseguir expandir suas ferramentas para fazer alguma necessidade que você precisa. Isso, em termos práticos, em projetos comerciais, é essencial porque você precisa minimizar o tempo de produção. Então, vira e mexe, você às vezes precisa fazer uma ferramentinha para você mesmo, para fazer alguma operação que você ia gastar horas se fosse fazer no braço. Um exemplo disso, não sei quem já conhece Unity, você tem lá, por exemplo, o prefabs, que você consegue salvar ele, como se você criasse uma configuração de um objeto e salvasse ele para usar em vários lugares. Então, por exemplo, cria um personagem que ele já tem tudo configurado, ele anda, ele pula, já joga, já atira, aí você salva ele no projeto e ele vira um prefab. Aí você consegue colocar ele em várias fases. Só que aí o que acontece? Você pode modificar os parâmetros dele por fase, e aí cada fase pode ter pequenas variações dele. Ah, imagina que você tem um jogo que tem 100 fases, onde você pode ter diferentes parâmetros, você queria deixar todos iguais. Seria que sair abrindo uma por uma e sair resetando ele para os valores originais dele. Ou você pode criar uma ferramentinha, que seria um script editor, que é você fazer uma automatização. Abre uma cena, modifica o que você quer, salva a cena, fecha, abre outra cena e aí você consegue automaticamente já fazer todas as tarefas para você. Entende? E outras ferramentas, é claro, que aí você pode precisar, mas é um exemplo. E é essencial que a engenharia seja fácil de criar essas coisas. No caso do Unity tem o editor scripts, que basicamente é a mesma programação, só que usando algumas funções do editor. E o Unreal tem o Construct Blueprints, que na verdade são blueprints que ele executa em termos de editor, onde você consegue já configurar alguns parâmetros. E tem os plugins. Plugins no Unreal e plugins no Unity têm conceitos levemente diferentes. No caso do plugin do Unreal, qualquer coisa que modifica a interface, adiciona o botão no editor, ela já é considerado um plugin, e aí tem todo um formato que você tem que seguir para poder o plugin funcionar. No caso do Unity, é considerado um plugin quando você tem acesso nativo a ferramentas. Por exemplo, você quer acessar alguma coisa fora do Unity, você quer, sei lá, comunicar com o Oculus Rift, você quer comunicar com, sei lá, alguma coisa que não suporta nativamente. Não posso dar um exemplo, sei lá, você criou por exemplo, você quer comunicar, por exemplo, com a Set Store com a App Store do celular, você quer fazer compras, botar propagandas, precisar de uma comunicação externa, aí cada plugins. Se for totalmente dentro do Unity, aí continua sendo editor scripts. Né? No caso do Unreal, várias vezes eu senti uma certa dificuldade de criar plugins que criar ferramentas para mim que sejam no editor facilmente. Às vezes eu queria criar uma ferramentinha lá que eu clico, ele automaticamente já monta, sei lá, vários objetos na minha cena. Aí eu achei um pouquinho mais complicado do que simplesmente fazer um editor script que com comandinho só já cria um menu e aí ele já executa a função para mim. Então nesse ponto ainda também acho que o Unity é mais fácil de fazer. Outro ponto, questionando essa parte de programação, né? Mas eu vou lembrando, tudo que eu falei é opinião minha. Não necessariamente isso pode refletir. Às vezes a galera consegue fazer tudo com blueprints, consegue fazer o jogo inteiro com blueprints, então tá tranquilo. Às vezes o cara fala, não, prefiro fazer tudo em C++, que é muito melhor que C#, porque C#, sei lá, não é tão rápido quanto o C++ pra mim. Mas é questão de opinião. Eu foco em eficiência de desenvolvimento e pra mim o Unity ainda é mais eficiente para se desenvolver do que o Unreal. E o Unreal fazer a mesma coisa levaria mais tempo do que no Unity. E em termos de custos, aí não é muito o que discutir, né? O Unreal é muito mais barato do que o Unity. Exceto, claro, se você estiver ganhando horrores com o seu jogo, que já não é mais um problema. Por quê? No caso do Unity, ele tem licenças fixas. Você paga $1.500 ou $750 por mês. E na prática, há pouco tempo, acaba dando 1.500 também. Você vai acabar gastando pra caramba de um jeito ou de outro. Tá certo que diminuiu esse $75 por mês, o que eu questionado era mais que isso, a assinatura do Unity. E do Unreal 20, você pode pagar uma vez, cancelar e continuar usando, se você não vai ter as atualizações. Então, na verdade, você pode pagar 20 uma vez só, aprender a mexer na ferramenta toda, já montar todo o jogo, o protótipo. Aí depois você paga de novo para atualizar, ajusta as coisas e aí já consegue fazer com pouco investimento. O único problema é o revenue de 5%. Se você já for uma empresa estabilizada que já tiver lucro com seus jogos, você talvez não goste muito disso. Agora, se você é um cara que está começando agora, que você tem pouco dinheiro inicial, parece um ótimo plano no caso do Unreal. Muito mais barato. Mas ainda assim, isso é uma questão de valores de custo. Às vezes você já é bom, já tem experiência com o Unity, vai ter o custo de migração.
todo trabalho tem um seu custo, né? Você vai estaria deixando de produzir para aprender. Então vai ver de cada situação, isso aí é meio difícil de elaborar. No caso da onde eu trabalho, claramente o Unity vale mais a pena. Porque como é uma empresa já consolidada, já tem vários jogos, o Unreal ia comer uma grana grande, ia comer bastante grana com esse backing. E aí para eles pagar $1.500 pro Unity é bobeira, então não é, então claramente o Unity é melhor. E claro, o tempo de fazer todo mundo migrar para o Unreal ia ter um custo imenso para a empresa. Então nesse caso não seria viável essa migração. Agora para o cara que está do zero, não tem por que não pegar o Unreal em termos de custo. É claro que eu também nem mencionei que o Unity tem a versão free, mas ela tem várias limitações para fazer um projeto comercial final. Principalmente você não consegue fazer, sei lá, os vários efeitos, você não consegue, não lembro direito, faz tempo que eu não vejo com free. Eu não lembro quanto tempo que tem de limitação, mas eu lembro que tinha algumas coisas que inviabilizavam. Acho que ele não suporta plugins. Aí você não consegue, por exemplo, comunicar com a loja da Apple, por exemplo. Se eu não me engano, não tenho certeza disso, faz tempo que eu não lembro. Bom, então aqui um resumão do que eu falei, né, os pontos fortes de cada um. Eu gosto bastante do fato do Unity ele ser super fácil de mexer, aprendizado rápido, você consegue testar ideias rápido nele. Você quer fazer um protótipozinho rápido nele, você consegue fazer. No Unreal você tem um esquema mais voltado para alta performance, você consegue fazer jogos com gráficos que rodem bem. Só que aí você quiser fazer uma mecânica um pouquinho mais elaborada, mais sua, não tanto baseada no que já vem pronto, você vai ter mais dificuldade. Você vai ter que penar um pouquinho para entender a estrutura monstruosa que tem nele para conseguir fazer as coisas, né? Aí são os pontos fortes, aqui são os pontos fracos. Uma coisa que eu não mencionei no caso do Unreal em termos de ponto fraco é que ele é meio ruim para fazer jogos baseados em física. Por exemplo, você quer fazer um jogo tipo Angry Birds, que ele é baseado em física, que você joga as coisas, os objetos caem e tal. Por que ele é ruim? Porque você não tem todo o controle sobre a física nele como você tem no Unity. Uma coisa, por exemplo, que eu fiquei extremamente irritado é que eu não consigo alterar a massa dos objetos. A massa é totalmente determinada do formato, então se eu pegar um objeto aumentar ele vai ficar mais pesado. É certo que isso é esperado, mas em termos de gameplay eu quero ter controle dos dois. Às vezes eu quero acertar o formato sem mexer na massa, às vezes eu quero acertar a massa sem mexer no formato. Então, claramente o foco da física no Unreal foi feito para próprio cenário e não para gameplay ser feito com física. Em contrapartida aqui no Unity você consegue usar a física para fazer gameplay sem nenhum problema, fazer umas mecânicas bem interessantes, né? Que é pelo menos é o que eu achei. Por enquanto o Unreal tem documentação ruim. Tá melhorando, já tem bastante tutorial, você consegue aprender, mas em termos de programação ainda tem muita coisa não explicada. Mas como isso é um negócio temporário, eu nem considero tanto como uma coisa ruim, porque ainda está recente, já vai ter bastante coisa. O Unity tem bastante problema quando você começa a gerar um projeto muito grande. Às vezes você consegue fazer uma besteira e quebrar o projeto inteiro. Isso acontece. Por exemplo, você dá uma apply no prefab com uma configuração local de uma certa cena e essa apply meio que quebra esse prefab em todas as cenas. Se você tiver um sistema de controle de versão, você volta. Se você não tiver, você está ferrado, porque você vai ter que ir em cada cena e fazer tudo de novo. E quem mexe com o Unity há algum tempo já deve ter passado por alguma dor de cabeça de você quebrar alguma coisa e ter que refazer bastante coisa. No caso do Unreal, ele é um pouco mais estável nesse sentido. Assim, por ele ser um pouco mais rígido e menos versátil em algumas situações, ele acaba sendo mais seguro ao você fazer besteira. E claro, o Unity, eu tive a impressão de ter menos desempenho, parte em fato de você ter que fazer bastante dos efeitos dele, que provavelmente não vão ser tão eficientes como os efeitos criados pela galera mais experiente. Bom, essas conclusões, uma conclusão que eu chego também é, devido a essas características que eu mencionei, um ser mais fácil de criar mecânicas e outro ser melhor em criar gráficos, é o que explica um pouco ainda essa polaridade em termos de plataforma. Então você tem, por exemplo, o Unity que domina o mercado de mobile e o Unreal que domina o mercado de consoles e de PC. Por quê? Porque no mobile é muito importante você criar mecânicas interessantes, não tanto focado em gráficos. A galera até às vezes começar a jogar, você vê um joguinho interessante e já vai achar legal. Né? Mecânicas interessantes não necessariamente complexas. Se você pegar, por exemplo, um jogo como Flappy Bird, é um jogo idiota, fez um puta sucesso porque ele tem uma mecânica super difícil, porém precisa.
Tipo, quando você perde o Flappy Bird, você percebe que é culpa sua, você que errou. E não que o jogo não funcionou direito e fez coisa errada. Então isso é muito importante em jogos mobile. Jogos de PC e console, é muito importante ele ter gráficos legais e estar a par da geração atual. Se você vê que o jogo claramente está, sei lá, inferior à geração atual, ele já vai começar a ser visto em segundo plano pela galera que vai querer comprar o jogo. Então isso aí explica um pouco essa polaridade. Mas a tendência é diminuir, visto os esforços de cada uma das empresas de conseguir atender o mercado do outro. Um melhorando o gráfico e o outro melhorando a acessibilidade da engine. Aí, bom, é isso. Alguém tem pergunta? Tem alguma coisa que quer saber? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Isso é mais para elucidar, pelo menos, o meu ponto de vista sobre vários aspectos, né? Eu tenho muito mais experiência com o Unity. O Unreal, como ele está mais recente, o Unreal 4. Então eu tenho só a experiência que eu andei estudando de quando ele saiu até hoje. E mesmo assim ainda não é muita coisa comparado com o tamanho que ele tem. Então, sei lá, muita visão minha pode mudar se eu começar a aprofundar mais e ver que pode ser diferente. Mas atualmente a visão que eu tenho dos dois é essa. Então ainda tem uma certa sei lá, diferença de foco nos dois, por enquanto. Beleza, galera? É isso.